E aí, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de português. Hoje vamos falar sobre o diálogo com os contos de fadas. Então, olha só, pessoal. Os contos de fadas têm diferentes versões, ou seja, são recontados por diferentes autores e de maneiras diferentes. Cada autor, quando ele vai recontar aquela história, ele faz uma modificação. Ele conta de um jeito diferente. Ele pode mudar algumas coisas na história, certo? Uma história pode ser contada, recontada ou reinventada de diversas formas, em gêneros textuais diferentes, como poemas, histórias em quadrinhos, anúncios publicitários, mas sempre dialogando com o texto original. Ou seja, o autor ele pode fazer mudanças, mas sempre tem que ter ali naquela história algo que relembre o texto original, a história original. Ao recontá-los, o autor pode acrescentar ou omitir personagens, fatos ou detalhes. Pode fazer grandes ou pequenas adaptações. Nós fizemos na sala uma atividade sobre a história dos três porquinhos. Vocês lembram que eu pedi para vocês reescreverem a história, só que nos dias atuais. Vocês iam fazer mudanças na história, mas os personagens principais tinham que estar lá na história. Lembram que vocês fizeram essa atividade? Então é isso, vocês modificaram a história dos três porquinhos, mas o fundo da história era o original, tinha que ter os personagens da história original, para que quando o leitor fosse ler aquela história, ele soubesse de que história ali estava sendo tratada. Ao ir vendo os personagens principais, ele vai saber que aquela história se trata da história dos três porquinhos, porém, a história é contada de uma forma diferente. Entenderam? Vocês vão ler agora, certo? Aí no livro de vocês de português, da página 49 a 55, uma versão da história em quadrinhos do conto Cinderela. É uma versão adaptada, tá? É parecida com a história da Cinderela. Tem pontos na história que vocês vão ler que vão lembrar vocês a história da Cinderela, ok? Vocês vão observar nesse conto aí as semelhanças e as diferenças entre o conto que a inspirou. Ou seja, o conto que vocês vão ler, vocês vão ver as diferenças e as semelhanças nele que foram inspirados o autor para que escrevesse esse conto que vocês vão ler, certo? Leiam para a gente fazer a atividade nos slides seguintes.
Então, agora eu preciso que vocês peguem o livro de português para me acompanhar na atividade, certo? Nós vamos fazer da página 56 até a 58, mas eu preciso que vocês estejam com o livro para acompanhar e ir respondendo a atividade, certo? Peguem o livro então para a gente começar. A segunda pergunta que diz: nessa releitura do conto Cinderela, Maurício de Souza adaptou a história original ao contexto de seus personagens. Que elementos ou fatos do conto foram mantidos pelo autor para que o leitor pudesse relacioná-los à história da Cinderela? Cite pelo menos dois fatos na história que relembram a história da Cinderela. Então, o uso da palavra Cinderelo no título da história, né? Cinderelo, a gente lembra da história Cinderela. A falta de boas roupas para ir à festa, a gente vê que o Chico ele não tinha roupa bonita, nem roupa nova para ir na festa. E na história da Cinderela, Cinderela também não tinha um vestido bonito para que pudesse ir ao baile. A interferência da fada madrinha, né? Na história da Cinderela, a fada madrinha também aparece para ajudar a Cinderela. O fato de o encanto terminar à meia-noite, como na história do Cinderelo, que ele tem que voltar para casa à meia-noite, que o encanto terminará. Na história da Cinderela, isso também se repete. Então, esses aí são alguns fatos, né, que fazem com que o leitor lembre da história original. Terceira questão. Diferentemente do conto Cinderela, nessa história, Maurício de Souza não cria um personagem para representar o ser maldoso, que é a madrasta, né? Porém, um deles provoca o afastamento entre Chico Bento, o personagem principal, e a sua amada, que no caso é a Rosinha. Letra A. Que personagem é esse que causou esse afastamento entre o Chico Bento e a Rosinha? Esse personagem é o Zé da Roça, né, pessoal? Letra B. De que forma esse personagem ele atrapalha a vida do Chico Bento? Como é que ele faz? O que é que ele faz lá na história que ele atrapalha a vida do Chico Bento? Ao se aproximar de banho tomado e bem vestido, quando ele chegou perto do Chico Bento e da Rosinha, com isso, Zé da Roça impressiona a Rosinha, que sem hesitar aceita a companhia dele para ir à quermesse, por estar decepcionada com a aparência de Chico Bento. Então, quando ele chega lá todo bonito, tomado banho, bem vestido, ele atrapalha, porque aí a Rosinha passa a se interessar por ele e deixa o Chico Bento lá sozinho. Quarta questão. Observe a expressão de Chico Bento no 10º quadrinho. Lá no 10º quadrinho da história, você vai olhar essa expressão aí do Chico Bento. O rabisco sobre a cabeça dele, seus olhos compridos, seus olhos comprimidos, sua boca cerrada e os braços caídos ao lado do corpo, com as mãos rigidamente fechadas, representam que tipo de sentimento desse personagem nesse momento da história? Assinale as alternativas corretas. Será que é um sentimento de satisfação? Será que é um sentimento de irritação? Será que é um sentimento de conformismo, que ele ficou conformado, feliz com a situação? Será que é um sentimento de frustração? Será que é um sentimento de indiferença? Ou um sentimento de raiva? Ou um sentimento de ciúmes ou tristeza? Então, a gente pode observar aí que os sentimentos aí nesse quadrinho é de irritação, frustração, raiva e ciúmes. Esses foram os sentimentos apresentados pelo Chico Bento. Quinta questão. Tomado por esses sentimentos, Chico volta para casa, a fim de vestir-se melhor, mas não encontra nenhuma roupa nova e bonita que pudesse impressionar sua amada. Nesse momento, surge um ser mágico, a fada, para resolver seu problema. Letra A. Chico a reconhece de imediato. Assim que ele vê a fada, ele reconhece que é uma fada? Não, né, gente? Ele pensou que era um fantasma. Letra B. Qual foi a reação de Chico ao vê-la? Quando ele viu a fada, qual foi a reação dele? Ele se assustou, né? Ele pensou que era um fantasma. Letra C.
Em que momento essa confusão inicial se desfaz? Quando é que essa confusão acaba? Quando ela diz quem é e Chico, né, relaciona ao ser mágico dos livros. Quando ela diz que é a fada madrinha, e aí ele lembra dos livros, até da história da Cinderela, e aí associa essa fada madrinha aos livros. Letra D. O que a fada faz para Chico poder ir à quermesse em grande estilo? Ela realiza o seu desejo de ir à festa com uma roupa nova e bonita, e ainda coloca uma carruagem à sua disposição. Sexta questão. Em relação ao baile, que diferença há entre a história de Cinderela e a história de Chico Bento? Ao contrário de Cinderela, que só dançou com o príncipe, o Chico Bento dançou com várias moças da quermesse, menos com a sua amada, a Rosinha. Na história da Cinderela é diferente, né? A Cinderela só dançou com o príncipe a noite inteira e com mais ninguém. Sétima questão. Assim como na história de Cinderela, Chico volta correndo para casa antes de a festa terminar. Por quê? O que é que acontece que ele tem que voltar para casa correndo antes da festa terminar? Lembram também da história da Cinderela? Porque o encanto terminaria à meia-noite, como também na história da Cinderela. Oitava questão. Descreva como aconteceu a reconciliação entre Chico e Rosinha. O que foi que aconteceu lá, né? Rosinha corre ao encontro do Chico Bento e quando vê, como sempre está, descalço, despenteado e com a roupinha da roça, diz que prefere vê-lo assim ao suportar outras meninas dando em cima dele. Então a Rosinha fica muito feliz em ver ele do jeitinho que ele é. Prefere ele assim, não é verdade? Nona questão. As histórias em quadrinhos são criadas para divertir o leitor, para provocar o riso. Releia o último quadrinho e explique oralmente de que forma o autor produziu essa história, né? Ao mostrar a fada lendo a história original, com a expressão de espanto, de dúvida e de estranhamento, pois, ao lê-la, desconfia de que entrou na história errada. Esse é o momento da história engraçado, né? Quando a fada percebe que ela, coitada, estava na história errada. Era para ela estar na história da Cinderela. E ela foi para a história do Chico Bento. Em casa agora, para treinar mais um pouquinho, né? Nós vamos fazer a atividade no livro de português. Vocês vão fazer as páginas 58, 59 e 60. Aguardo as atividades de vocês para as correções e até a próxima aula.